Olá, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha nesse canal e você que está chegando agora. Na aula passada nós falamos sobre o termo bíblico, façamos o homem, e hoje nós vamos falar sobre o Shabat, ou sábado, também o sétimo dia. E nós vimos ali na aula passada que o Eterno, ele criou todas as coisas, os céus, no plural, a terra, os animais marinhos, os animais terrenos, as aves do céu, a fauna, a flora em geral, o sol, a lua, as estrelas. Ele criou todas as coisas. E em 6 dias nós temos 2 caminhos. Um literal, que é dado a nós, seres humanos, que o dia é contado de um pôr do sol até o outro pôr do sol. E nós temos também o sentido espiritual de que o Eterno criou tudo isso não em 6 dias, mas em eras. A Bíblia deixa claro isso, o hebraico é mais fiel, é o fiel que transmite a mensagem mais pura. O Eterno não precisa de tempo ou de espaço, ele atua acima do tempo e acima do espaço. E atua no tempo e no espaço, mas o tempo e o espaço não podem contê-lo. Antes de iniciarmos a leitura, queria pedir a você que me vê, que pudesse me abençoar com a sua inscrição, ou se você já é inscrito no meu canal, você então me ajudasse a compartilhar esses conteúdos com outras pessoas e também pudesse pedir para elas assinarem o meu canal, compartilharem os conteúdos aqui. Bom, vamos lá. Hoje na leitura nós podemos ver, ela está em Gênesis capítulo 2. Após o Eterno ter criado o homem, então começa assim: os céus e a terra foram terminados em 6 dias, contudo o que há neles. No sétimo dia, o Eterno terminou a obra que ele fez, portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. O Eterno não trabalhou no sétimo dia. Ele criou mais um período de 24 horas, né? Podemos dizer assim, onde tudo que ele criou estava descansando, estava produzindo por si só. Não tinha mais nada a ser criado e tudo estava descansando. Nós vamos ver isso aqui. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. O Eterno abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia o Eterno descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si só. Tudo que ele criou, então, estava ali naquele sétimo dia interagindo. As coisas estavam acontecendo ali simultaneamente, mas nada mais era criado. As coisas estavam sendo produzidas, estavam acontecendo de uma forma natural. E ele fala que então ele descansou de toda a obra para que ela pudesse produzir por si só. Eu não sei se você já recebeu de alguma pessoa a seguinte orientação:
que o sétimo dia é o dia santo, o dia sagrado, e que é o dia em que o Eterno exige que o ser humano observe, e que, além de observar, o ser humano não pode trabalhar, ele não pode trabalhar. E é o dia que o Eterno separou na Escritura como o dia de consagração, de santificação. Eu acredito que você já ouviu muito isso. Existe uma religião, uma igreja, que defende que o sétimo dia, o sábado, é o dia de guarda, é o dia de santificação. E o primeiro texto da Escritura que diz sobre isso é esse que lemos agora, Gênesis 2. Mas aqui eu separei dois termos que encontramos nesses versos, nesses poucos 3 versos que lemos ali, 3 versículos. Nós encontramos aqui Yom HaShevi'i, que significa sétimo dia, e nós encontramos também a expressão Haishbot, que significa e cessou. Mas nós não encontramos aqui o termo Shabat. Sétimo dia não tem nada a ver com Shabat. Está explícito aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você começar a ler a Escritura, você vai perceber que o termo sétimo dia, descanso e Shabat, eles estão ligados. Estão ligados. Porém, são coisas diferentes. O Shabat é uma coisa, o sétimo dia é um outro sentido, e o termo descansar também é outro sentido. O que acontece aqui é que o termo Yom HaShivi'i e Haishbot, sétimo dia e cessou, o Shabat vem da mesma raiz dessas palavras. Mas são coisas diferentes, são significados diferentes. E lendo desde o início, você vai perceber que o sétimo dia, aqui, santificado pelo Eterno, na criação, ele só recebeu o nome de Shabat lá em Êxodo, capítulo 20. Só nesse momento que ele recebeu esse nome. Se eu não me engano, também no capítulo 16, pouco antes. Meus amigos, não podemos forçar a barra com os textos da Bíblia. Eu já fui adventista do sétimo dia. E eu guardava o Shabat. E eu não trabalhava no Shabat. E eu me abstinha de todas os meus interesses para observar o dia do Shabat. Na minha inocência, eu acreditava estar fazendo a coisa certa. Porém, lendo a Escritura, a partir do hebraico, que é mais fiel, eu encontro aqui coisas que não têm nada a ver com aquilo que eu pensava. E tenho certeza que no decorrer dos nossos estudos, vamos encontrar muito mais coisas que achamos ser verdade, mas na verdade não é como nós pensamos. O termo Shabat, o sétimo dia, como eu disse, recebeu esse nome, Shabat, apenas no livro de Êxodo. Até então, antes desse período, o Shabat não era observado, não era guardado. E ele foi dado a quem? Ele foi dado à humanidade? A todas as nações? Não. O povo de Israel havia saído do Egito e estava ali fugindo do faraó
e do exército de Faraó. O Eterno abriu o mar vermelho para eles, fez eles caminharem pelo deserto, levou o povo de Israel até o monte Sinai, onde Moisés, chamado por Deus, subiu ao monte Sinai e ali ele permaneceu por 40 dias e 40 noites. E tendo aquela comunhão com o Eterno, o povo permaneceu lá embaixo no pé da montanha. E você pode ler isso depois. Mas quando Moisés desceu, ele desceu com 2 tábuas de pedra. Simbolicamente, como essa aqui, simbolicamente, contendo o Sefer Hadbrut, que são 10 palavras, 10 ditos. É dado ao povo judeu naquele dia, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E por detrás dos 10 mandamentos, vários preceitos de como se observar os 10 mandamentos. Esses preceitos totalizam 613 mandamentos. Todos são para nós? Nesse vídeo nós só vamos entender uma coisa. 613 mandamentos, mitzvot, espalhadas na Torá. Os 5 primeiros livros do suposto Antigo Testamento, que eu não o chamo assim, é uma ofensa isso. Mas 613 mandamentos para todos. Existe um mandamento onde o judeu não pode cortar sua barba. A mulher pode cumprir este mandamento? A mulher tem como cumprir esse mandamento? Não, a mulher não tem como. Ela cumpre quando ela permite que o marido mantenha a barba grande. Estou dando um exemplo. Então, 613 mandamentos espalhados, Torá, orientações, regras, mandamentos, preceitos. Cada qual para um grupo de pessoas. Existem mandamentos que são para o sacerdote, aquele que fazia o serviço religioso no tabernáculo, futuramente no templo. Existem mandamentos para os levitas. Existe mandamento para a mulher. Existe mandamento para o resto do povo, para o trabalhador, para o juiz. Existe um mandamento para os governantes, os reis, os governadores. E nós não podemos pegar apenas partes isoladas das Escrituras e dizer que o Eterno está exigindo isso de nós. Porque a Escritura deixa claro qual mandamento é para quem, para qual classe social, para que tipo de pessoa. Nós encontramos nesses textos que nós lemos Yom HaShivi'i, o 7º dia, que não tem aqui nada a ver com o termo Shabat. O 7º dia recebeu o nome de Shabat, o único dia que foi nomeado de uma forma diferente somente no livro de Êxodo. Até então, ele não era conhecido assim. O Eterno ordenou que o povo judeu, o povo de Israel, observasse o mandamento do Shabat e guardasse e cumprisse. Dentro deste mandamento, deste 4º mandamento do Shabat, que está em Êxodo 20, verso 8, existem 39 tipos de trabalho que o Eterno proíbe
se fazer no dia de Shabat. Proíbe quem? Proíbe o judeu. O judeu circunciso. Proíbe ele. E também exige que várias coisas sejam observadas e praticadas no dia do Shabat. O que eu aprendi quando eu observava o Shabat, entre aspas, foi que pegaram o Shabat, tiraram ele da Torá e criaram uma religião em cima do Shabat. E não foi isso que o Eterno pediu. Esse tema é muito profundo e nós vamos continuar este tema em outros vídeos, conforme formos caminhando. O próximo vídeo eu vou complementar esse aqui, porque é muito profundo este termo. Hoje nós estamos falando sobre Yom HaShivi'i e também sobre o termo Haishibot, sétimo dia da criação, e também o termo que ele cessou neste dia. E no Shabat bíblico, o judeu cessa 39 tipos de trabalho que é proibido para ele. Nós vamos entender nos próximos vídeos. Nós que não somos judeus, somos gentios, somos considerados gentios. Nós vamos compreender nos próximos vídeos. Se quisermos observar o Shabat, podemos. O Eterno permite. A Torá manda que nós, gentios, cumpramos o mandamento do Shabat? Não. Não ordena isso. Nós vamos entender isso nos próximos vídeos. Hoje, só deixando claro a diferença de sétimo dia para Shabat, e também vamos entender nos próximos vídeos o termo descanso. Para fechar esse vídeo de hoje, tenha em mente que no Monte Sinai o Eterno deu 2 tábuas de pedra com 10 palavras ao povo de Israel. Existiam várias nações ao redor de Israel. O Eterno deu esses mandamentos ao povo de Israel e não deu isso aos outros povos, às outras nações. Mas se as nações vizinhas quisessem cumprir os mandamentos do Eterno, era necessário que elas passassem por uma conversão. Era necessário que elas se convertessem e andassem na linha. E não simplesmente pegassem a Torá do Eterno e dissessem: eu gostei desse mandamento, vou criar algo em cima disso. Você quer guardar o Shabat? Você pode guardar o Shabat? Você gentio, que não é judeu? Pode. Mas deve ser feito de acordo com o original, com o que o Eterno pede. E não simplesmente se abster de trabalhar e dizer: eu guardo o Shabat. Não é isso. No próximo vídeo, vamos chegar em Êxodo capítulo 20 e vamos entender o 4º mandamento, o 7º dia, que agora recebe o nome de Shabat. E vamos entender o que o Eterno então fez nessa ligação de 7º dia com o Shabat. Eu encerro o vídeo por aqui e aguardo vocês na próxima terça-feira, onde estaremos dando continuidade neste tema muito profundo. Um abraço a todos, que o Eterno abençoe a semana de vocês.